Sabe, quando a gente pensa em saneamento, o que vem à cabeça? Canos, produtos químicos, engenharia pesada, certo? Mas e se a verdadeira história for outra? E se for uma história sobre vida? Sobre um ecossistema secreto superpoderoso que trabalha o tempo todo para proteger a nossa saúde e o planeta? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para começar, vamos com uma pergunta que pode até parecer meio esquisita. O que é que esses dois lugares, que são tão diferentes, poderiam ter em comum? De um lado, a natureza, quase intocada. Do outro, um processo que parece totalmente industrial. Mas a resposta para essa pergunta, ela é a chave de tudo. A resposta é essa: vida. É isso mesmo. Os dois ambientes são governados exatamente pelos mesmos princípios ecológicos. O saneamento, na sua essência, nada mais é do que a aplicação da ecologia para a gente poder gerenciar sistemas vivos e, com isso, restaurar o equilíbrio que a nossa própria atividade, a atividade humana, acaba bagunçando. Então, vamos fazer isso. Vamos olhar para o saneamento com uma lente diferente, começando por um lugar que parece bem improvável, a Estação de Tratamento de Esgoto, a famosa ETE, como se fosse um ecossistema de verdade. Bom, a ecologia é a base de tudo que a gente vai conversar. É ela que ensina como os organismos interagem entre si e com o ambiente onde vivem. E olha que curioso, o tratamento de esgoto é basicamente a gente criar e gerenciar o ambiente perfeito para os seres vivos certos fazerem todo o trabalho de limpeza para nós. E para entender como isso tudo funciona na prática, a ecologia organiza a vida em níveis. Começa com um único organismo e vai até a biosfera inteira. A gente vai usar essa estrutura, essa escadinha, como um mapa para explorar o que acontece lá dentro de uma ETE. No nível mais básico, o primeiro degrau, a gente tem o organismo. E no nosso ecossistema da ETE, o grande herói é uma única bactéria. Um trabalhador microscópico, incansável, cuja única função é devorar os poluentes que estão no esgoto. Agora, quando esses organismos se juntam com um objetivo em comum, a gente sobe um degrau e forma o que chamamos de população. Pensa, por exemplo, numa colônia super especializada de bactérias nitrificantes. A missão delas é uma só e bem clara: transformar a amônia, que é tóxica, em algo bem menos perigoso. E o que acontece quando várias populações diferentes começam a interagir? Elas formam uma comunidade. É exatamente isso que a gente vê no lodo ativado, que é o coração de todo o tratamento biológico. Imagina uma metrópole microscópica super agitada. Uns 95% são as bactérias, os trabalhadores da linha de frente, sabe? E os outros 5% são os predadores, tipo protozoários e metazoários, que funcionam como os gerentes, mantendo todo o sistema funcionando em perfeito equilíbrio. Mas essa comunidade não é nada parada. Pelo contrário, ali dentro existe uma teia de interações super complexa. Uma cadeia alimentar em miniatura, que é o verdadeiro motor que purifica a água. Essa teia alimentar toda funciona com base em dois motores principais. De um lado, o processo aeróbio, que precisa de oxigênio para respirar e quebrar matéria orgânica de um jeito bem rápido e eficiente. Do outro, o anaeróbio, que faz o trabalho sem oxigênio. Ele é mais lento, mas é fundamental para outras etapas do processo. Então a sacada é essa. A poluição, na verdade, é comida para alguém. É isso. As bactérias comem a matéria orgânica, aí vêm os protozoários, como os ciliados, e comem as bactérias. E para fechar o ciclo, outros organismos maiores comem os protozoários. Esse processo todo vai concentrando a poluição em biomassa, que aí sim fica fácil de remover da água. E essa frase, olha, ela ilustra de um jeito brilhante a importância do processo aeróbio. O oxigênio dissolvido não é só um detalhe químico. Ele é, literalmente, o ar que essa força de trabalho microscópica precisa para limpar a nossa água. Se faltar oxigênio, o motor principal do tratamento simplesmente para. Ok, agora que a gente já entendeu a vida que pulsa dentro da estação de tratamento, vamos dar um passo para trás. Vamos ver como isso tudo se conecta com os grandes ciclos da natureza, aqueles que sustentam a vida no planeta. O problema é o seguinte: quando o esgoto é lançado sem tratamento, ele leva uma carga gigantesca de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. E isso causa um problemão chamado eutrofização. Basicamente é como se a gente estivesse jogando adubo sem controle nos rios e lagos. E o resultado? Bom, o resultado é um desastre ecológico. Acontece uma explosão de algas que cobrem a superfície da água, impedem a luz solar de passar. E pior, quando elas morrem e se decompõem, consomem todo o oxigênio da água. O resultado? Peixes mortos, desequilíbrio total do ecossistema. Mas é aqui que entra a genialidade da ecologia aplicada ao saneamento. A ETE resolve isso de um jeito muito elegante.
Populações específicas de bactérias são cultivadas ali dentro para remover ativamente o nitrogênio e o fósforo da água antes que ela seja devolvida para a natureza. A lógica é bem simples, mas é muito poderosa. Ao remover os nutrientes lá na estação de tratamento, a gente literalmente corta o alimento das algas. É uma ação preventiva que protege os ecossistemas aquáticos de forma direta. E tudo isso nos leva ao papel do ser humano nesse processo todo, porque o operador de uma estação de tratamento, ele não é só um técnico. Na verdade, ele é um verdadeiro gestor de ecossistemas. Conceitos que parecem super avançados da ecologia são aplicados ali todos os dias. Os operadores criam nichos ecológicos perfeitos para que as bactérias certas cresçam mais que as outras. A partida de uma estação, startup, é como uma sucessão ecológica controlada. E o grande objetivo é construir um sistema com resiliência, ou seja, que seja capaz de aguentar os trancos e se recuperar de perturbações. E no fim das contas, tudo se resume a esta frase: quem entende de ecologia domina o saneamento. Entender a fundo os princípios da vida, as interações, essa é a chave para dominar a arte e a ciência do saneamento. Não se trata de lutar contra a natureza, mas sim de trabalhar com ela. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos entender por que enxergar o saneamento dessa maneira é tão, mas tão importante para o nosso futuro. Quando a gente olha por essa ótica, o saneamento se torna muito maior. Ele é uma ferramenta de saúde pública, claro, mas também é um restaurador do equilíbrio dos ciclos do planeta, um guardião da biodiversidade e, sem dúvida, um pilar fundamental para a gente construir cidades que sejam de fato sustentáveis. Portanto, a grande mensagem aqui é esta: tratar esgoto é gerenciar vida para proteger mais vida. Simples assim. Desde aquela bactéria lá no tanque até a saúde do planeta inteiro, da nossa biosfera. Fica então essa reflexão para a gente. Se gerenciar o saneamento é, na verdade, gerenciar ecossistemas, de que forma essa perspectiva pode transformar nossa relação com a água, com a saúde e, no fim, com o futuro do planeta? Pensar nisso pode abrir portas para inovações e soluções que não só tratam o esgoto, mas que também ajudam a curar nossos ecossistemas e garantir um futuro mais equilibrado para todo mundo. BioSan. Biologia aplicada ao saneamento.